Bem-vindo ao CIMEPcast, o podcast oficial do Sindicato dos Médicos de Pernambuco. Aqui discutimos os desafios, conquistas, novidades e os benefícios dos médicos associados ao CIMEP e da medicina no estado de Pernambuco. Não perca, toda semana, episódios novos com especialistas de diversas áreas da saúde, parceiros do Clube CIMEP e representantes das entidades médicas. Esteja sempre atualizado e informado com o CIMEPcast. Sejam bem-vindos a mais um CIMEPcast. Hoje estou aqui com a doutora Lilian Parra, diretora executiva do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, e que também trabalha na atenção básica, né, Lilian? Exato. Bem-vinda. Obrigada, amigo. E aí, Lilian, hoje a gente vai tratar de um tema um tanto quanto abrangente e um tema muito difícil de tratar, né? Que é a violência, né? Violência que os profissionais médicos estão sofrendo nas suas unidades de trabalho, principalmente as mulheres, né, que são mais frágeis e cuja violência repercute mais nela do que nos homens, né? Não que dos homens seja menos importante, mas na mulher a repercussão é muito maior. E vamos começar, vamos falar sobre esse tema interessante. É isso, é um tema espinhoso, mas que a gente precisa debater para tentar encontrar soluções, né, Rodrigo? É um tema, inclusive, antigo, principalmente no serviço público, porque os problemas do serviço público, eles vêm de muitos anos para cá. E aí, como diz o velho ditado, em casa que tem pouco pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, há muito tempo, os profissionais da saúde, eles vêm sofrendo violência por conta, muitas vezes, do desespero da população, dessa assistência ruim que é prestada, muitas vezes, pelo Estado. Houve a questão da pandemia, onde por um momento existiu essa valorização do profissional, as palmas na janela, os cânticos de agradecimento, mas isso ficou para trás. Os serviços retomaram os atendimentos e, na medida que voltaram os atendimentos, voltaram os mesmos problemas e muitas vezes a população... Exato. Houve um represamento de atendimento muito grande. E aí quando voltou de forma bem amplificada. Voltou e a violência também foi amplificada. É a tal história, né, Lilian? O cidadão vai no posto de saúde pegar uma dipirona, não encontrar a dipirona, aí fica revoltado. O cidadão vai tentar pegar um encaminhamento para o médico, endocrinologista, neurologista. O médico faz um encaminhamento, ele não consegue agendar, ele já fica revoltado. O cidadão vai no posto de saúde pegar um encaminhamento para fazer um determinado exame, uma endoscopia, não consegue fazer, não consegue agendar, marcam para daqui a 1, 2 anos, aí o cidadão já fica revoltado. E aí quando ele explode, o representante da prefeitura e do estado que está lá perto dele é o médico que acaba sofrendo essa violência, né? Exatamente. Não que seja uma justificativa para a agressão, longe disso, mas explica. É um fator que contribui para que isso venha a ocorrer, né, Lilian? Com certeza. E as mulheres, elas estão mais vulneráveis, porque pela aparência de fragilidade que as mulheres têm, isso empodera e encoraja muitas pessoas a agir com violência com a mulher de uma forma que, com o homem, ela pensaria 2 vezes antes de tomar aquela atitude. Então, são diversos tipos, desde gritos, agressões verbais, palavras depreciativas, ameaça de agressão física, até a via de fato da agressão física que muitas pessoas têm sofrido, principalmente mulheres, nos serviços de saúde. E o que é que você tem visto, Lilian, na sua prática de resposta por parte dos gestores para prevenir e, quando acontece o fato, para acolher o médico e ajudá-lo a passar por aquilo? Bom, para prevenir eu não vejo nenhuma atitude e para acolher também não. Eu falo com conhecimento de causa porque já sofri agressão no meu ambiente de trabalho e eu não recebi qualquer acolhimento por parte da gestão. Nenhum telefonema para perguntar como é que eu estava, eu recebi.
sabe? Assim, precisei me afastar por um tempo e durante esse período eu recebi 2 ligações da gestão, as 2 perguntando se eu ia trabalhar no dia seguinte. Mas em relação à preocupação de como eu estava, não houve nenhuma preocupação. A questão da impunidade com o agressor, isso só faz fomentar essa violência, porque a impunidade ela encoraja o agressor a continuar com aquela atitude. E pior ainda, quando você dá o que o agressor quer, se ele quer uma consulta que ele não vem conseguindo agendar há muito tempo e faz o agendamento porque ele agrediu um profissional, aquilo fica a mensagem para ele e para os outros que para conseguir aquilo que é difícil, eu vou precisar agredir um profissional. E isso, para mim, só faz perpetuar a violência. Então, a primeira coisa que seria necessário seria uma mudança de mentalidade por parte do gestor público, né? Então, o gestor entender que esse problema existe e que ele tem que participar da solução desse problema, não é isso, Lília? Exatamente, sob o risco de ficar sem os profissionais, porque são poucos profissionais que a gente tem na rede, e uma vez que aquele profissional se afasta, não tem quem substitua. Então, por conta de um agressor, toda uma comunidade paga ficando sem aquele serviço. Isso, e as consequências psíquicas, né, que aquele profissional vai levar, né? Muitas vezes para o resto da vida, né? Muitas vezes para o resto da vida, e são tratamentos caros, não oferecidos pela prefeitura, não ficam por conta da pessoa que sofreu a agressão, e muitas vezes a solução que a prefeitura oferece, quando esse profissional precisa sair daquele ambiente de agressão para um outro ambiente, precisa sair porque não existe condições de garantir a segurança daquele profissional ali. E muitas vezes ele vai para um local muito pior do que aquele de onde ele saiu, como se ele estivesse sendo castigado por ter sofrido uma violência, que, a meu ver, isso é uma segunda violência que o profissional sofre e que leva muitos profissionais a sofrerem calados. Entendi. Então, eu acho que uma das medidas que seriam necessárias para resolver esse problema, para fazer a profilaxia da violência, seria o gestor público estruturar melhor sua rede de saúde, né? Oferecer serviços que tenham mais eficiência, que tenham os insumos que os pacientes precisem, os medicamentos, os especialistas, né? Exato. Isso aí já serviria para minorar esse problema, né? Com certeza. Campanhas educativas sobre os canais de denúncia, os canais de diálogo com a população. Então, que as pessoas utilizem realmente a ouvidoria, que elas reclamem, porque todo usuário do sistema, ele tem o direito de reclamar. Se ele não está conseguindo fazer o tratamento, fazer o exame, ele tem razão em reclamar, mas ele precisa reclamar no lugar certo, a quem pode resolver. Não adianta ele agredir a equipe, porque não cabe à equipe o andamento desses tratamentos. Isso, não é o médico que vai agendar o seu exame ou o seu especialista. Quem agenda é um funcionário da prefeitura, né? Exato, e o funcionário que agenda, ele agenda dentro de uma quantidade de vagas que são ofertadas. Então, acabou aquela vaga, não tem o que fazer, não tem o que o funcionário fazer. Então, não adianta gritar, não adianta agredir, não adianta ameaçar, porque ele não vai conseguir. A vaga não está no sistema, ele não consegue agendar. Perfeito, Lilian. E do ponto de vista, quando já ocorre a violência, qual seria a sugestão que você daria aos nossos gestores públicos para resolver esse problema? Acolher o médico, tomar a frente na iniciativa de fazer a denúncia na delegacia, o boletim de ocorrência, o que é que tu acha? Concordo. Eu creio que poderia ser criado uma central de acolhimento para esses casos de violência, até porque o médico não é o único profissional que sofre violência. Todos os da saúde sofrem. Nós sabemos também da questão da violência no setor da educação e outros. Então, tem um público para se criar esse serviço. Então, criar um serviço realmente de acolhimento, procurar identificar o agressor e conversar com esse agressor. Dependendo da agressão, tem as punições legais cabíveis que podem ser aplicadas. Existem também sanções administrativas que podem ser tomadas em relação
aquele paciente, aquele usuário do sistema. Em caso de realmente haver necessidade de transferência desses profissionais, evitar transferir para locais onde já houve caso de agressão, porque o profissional é agredido aqui, sofre um trauma. Quando se recupera, vai para um outro lugar para sofrer uma outra agressão, para reativar os gatilhos que já adquiriu e criar novos, não é inteligente e é você prejudicar ainda mais uma pessoa que já foi muito prejudicada. E só colocando em perspectiva, Lilian, que o profissional médico ele pode se recusar a atender aquele paciente que o agrediu, né? Sim, o Código de Ética Médica já prevê isso. Para os colegas que sofrem algum tipo de agressão, existe, além da legislação, existe o nosso sindicato, com a nossa diretoria, com o nosso corpo jurídico, que pode sim prestar assistência a esses colegas. Então, nós estamos à disposição para que vocês nos procurem em um caso desse, para que a gente possa juntos buscar uma solução. Perfeito. Então, a Defensoria Médica está de portas abertas para receber esses médicos que estão sendo agredidos, vocês, colegas que forem por um acaso agredidos, e nós também da diretoria. Eles fazem um enfrentamento jurídico contra o agressor e nós fazemos a briga política junto ao gestor público para resolver aquela situação. E, em alguns casos, a gente pede até que se tire aquele agressor daquele ambiente, daquela unidade de saúde, transfira para outra unidade de saúde. Exatamente. Ou pede para o médico ser transferido, né? Isso vai depender muito do colega, né? Por exemplo, tem colega que às vezes procura e diz, Rodrigo, eu não quero sair da unidade de saúde não, porque eu gosto muito daquela unidade de saúde. Então aí a gente vai tentar tirar o agressor, se aquilo foi realmente um episódio que trouxe muito impacto emocional para a pessoa que foi agredida, né? Agora, se aquela pessoa disser, não, eu não quero mais trabalhar lá, eu quero ir para outra unidade, aí a gente faz um enfrentamento administrativo, né? Fala com o gestor público para ver se pode acomodar esse profissional em outra unidade de saúde. Cada caso é um caso, cada caso é analisado em suas particularidades, né, Lívia? Exato, e assim, eu sei que é muito difícil, mas no momento que a gente enfrenta essa violência de frente, como tem que ser, a gente está contribuindo para impedir futuros casos. Então é muito importante que as pessoas que tiverem esse tipo de problema, que realmente falem, se apresentem, enfrentem, contando com a gente para isso, mas para que a gente quebre esse ciclo de violência. Principalmente as colegas médicas, viu, Lilian? Porque o que eu tenho mais visto ultimamente, e na Prefeitura do Recife, o que eu tenho mais visto ultimamente são médicas sendo agredidas nos vários postos da Prefeitura do Recife. E estamos fazendo um enfrentamento quase que diário aqui contra essa situação que está ocorrendo com muita frequência. Infelizmente, houve um crescimento muito absurdo do número de agressões. E é isso, Lilian. Vamos seguir em frente, vamos ajudar os nossos colegas que nos procuram, né, vítimas de violência. Não vamos deixá-los desamparados. O gestor público pode deixar vocês desamparados. Nós não deixaremos. Com certeza, né, Lilian? Então é isso. Se vocês sofrerem algum tipo de agressão, procurem nós vamos dar as orientações a vocês e vamos cobrar do gestor uma solução para o problema que você enfrentou. Exato. Beleza, Lilian, obrigado aí pela presença em mais um podcast. Vou deixar aí os minutos finais para vocês, caso você queira fazer mais alguma consideração final. Vou reafirmar que as colegas, principalmente todos os colegas, mas agora eu vou me dirigir em especial às minhas colegas médicas que sofrerem agressão no seu ambiente de trabalho. E agressão, a gente fala não somente física, mas a